Olá, amigos, esse é o Repórter Antiquado, testemunha factual da história. O Repórter Antiquado é um serviço público oferecido pela Restauradora Antiquados ao tempo que às sextas-feiras, com exceções aos sábados, traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será sobre a Varig. Quer acompanhar? Após a vinheta. A Aviação Aérea Rio-Grandense, ou Varig, foi uma companhia aérea nacional fundada ao ano de 1927 na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. Seu fundador foi Otto Ernst Mayr e a companhia foi uma das pioneiras no ramo no Brasil. A companhia foi uma das maiores e mais conhecidas a nível mundial, sendo diversas vezes comparada à Pan American World Airways, que foi a maior companhia aérea do mundo dentre as décadas de 60 e 80. A companhia brasileira atuava nas rotas internacionais para a América do Norte, Europa, África, Ásia, inicialmente operando essas rotas com as aeronaves Lockheed Constellation e McDonnell Douglas DC-6, e posteriormente passaria a operar os Boeing 707, o SE-210 da Sudet Aviation e mais tarde as aeronaves Douglas DC-10 e o Boeing 747. Falaremos sobre sua história. A companhia aérea Varig teve sua fundação oficial ao dia 7 de maio do ano de 1927, na cidade gaúcha de Porto Alegre, pelo imigrante alemão Otto Ernst Mayr, em um conjunto com diversas personalidades teuto-brasileiras do estado, como Alberto Bins, Arthur Bromberg, Valdemar Bromberg, Emílio Gertun, Jorge Piffer, Ernest Rotermund, Rudolf Artrons, e a companhia Condor Syndicate possuía 21% das ações da companhia brasileira. A primeira aeronave da companhia foi o hidroavião Dornier do J, o mesmo apelidado de Atlântico, com capacidade para 9 passageiros. Para sua época era considerado uma das mais modernas aeronaves, e seu primeiro voo percorreu as cidades de Porto Alegre até a cidade de Rio Grande. A mesma operou o Dornier Comet, operando a partir da Ilha dos Marinheiros, localizadas no Rio Guaíba, atendendo as regiões sul e sudeste do Brasil. No início da década de 30, a mesma efetua a compra do seu primeiro avião com trem de pouso, que no caso era o Junker A50 Júnior, né? E posteriormente operando com o Junker F-13, iniciando de fato seus serviços na cidade de Porto Alegre, no terreno onde hoje daria origem ao Aeroporto Internacional de Porto Alegre. No período entre a década de 1920 a 1940, a companhia somente operava as rotas nacionais. Com o tempo passou a expandir suas operações nas regiões centro-oeste e parte da região nordeste do Brasil. Porém, no início da década de 1940, a companhia começou a operar também em rotas internacionais, ligando a capital gaúcha às cidades de Montevidéu, com a aeronave De Villiers DH-89 Dragon Rapid. E em agosto de 1942, a Varig fez o seu primeiro voo internacional, onde ele foi ligado à cidade de Porto Alegre a Montevidéu com o DH-89. Foi ao ano de 1946 que a companhia apresentou sua maior expansão, devido ao fato do final da Segunda Guerra Mundial os aviões serem encontrados a baixo preço no mercado. Foi então que a companhia compra as aeronaves McDonnell Douglas DC-3 e o Curtiss C-46 Commander, que operariam até a década de 1970 sem acidentes ou incidentes graves, e tais aeronaves permitiram que a companhia tivesse uma rápida expansão, chegando a operar rotas
para os remotos aeródromos da região nordeste do Brasil. Durante meados da década de 1950, que chegaram para a companhia os primeiros Lockheed Constellations. E com eles a companhia inaugura a sua rota mais longa até o presente momento. Assim, presente momento na época. Onde ligava a cidade de Porto Alegre à cidade de Nova York, fazendo escalas na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Santo Domingo. E as mesmas permaneceram em atividade até a década de 1960, quando foram substituídas pelo Boeing 707. Na década de 50, quando começaram a chegar os primeiros jatos comerciais da história, que foram o SE-210 da francesa Sud Aviation, que foi ao ano de 1959 que a companhia emprega os jatos para as linhas internacionais para Nova York, que foram substituídos pelo Boeing 707 mais tarde, né? Um dos modelos que mais contribuiu para o crescimento da companhia, contando com 20 aeronaves na frota, né? No entanto, o Boeing 707 era um avião com índice de segurança ruim, já que 7 aeronaves sofreram acidentes, resultando na perda total. Porém, os mesmos foram substituídos na final da década de 80 pelo McDonnell Douglas DC-10. Quer dizer, o Boeing mesmo, ele não sendo o mais confiável, ele continuou permanecendo em operação até a década de 80. No início da década de 60, a Varig efetua a compra da Real Aerovias, né, que era a maior companhia no mercado doméstico, e com sua incorporação aconteceu que a frota da companhia dobra de tamanho. E com essa compra foram incorporados à frota o Convair 340, Convair 440, o Lockheed Constellation, o McDonnell Douglas DC-6 e também o Convair 990. As demais aeronaves foram empregadas no mercado doméstico, com exceção do Convair 990, que foi empregado nas rotas internacionais para Lima, Caracas, Cidade do México, Los Angeles e Miami. Em 1961, quando a Varig adotou o símbolo icônico que foi a Rosa dos Ventos, passando a destacar o símbolo na cauda das aeronaves, 4 anos mais tarde, a Panair do Brasil foi dissolvida pelo governo brasileiro e algumas de suas aeronaves e rotas também foram passadas para o controle da Varig, o que permitiu que a companhia pudesse explorar rotas na Europa, que eram da antiga Panair do Brasil. As aeronaves incorporadas pela Varig foram 2 exemplares do McDonnell Douglas DC-8. E uma curiosidade sobre a Varig, que ela foi a única companhia aérea no mundo a operar os 3 jatos norte-americanos ao mesmo tempo, no qual ela operava o Boeing 707, o McDonnell Douglas DC-8 e o Convair 990, que também era conhecido como Coronado. No mercado doméstico nacional, a companhia investiu na aquisição de novas aeronaves para a substituição dos antigos McDonnell Douglas DC-3, né? Mesmo contando com o monopólio das rotas internacionais, no mercado doméstico, a companhia estava atrás das companhias VASP e Transbrasil, que na época atendia por Sadia, Sociedade Anônima Transporte Aéreos. E sim, a Transbrasil foi a companhia da Sadia. Foi em 62 quando a companhia recebe as aeronaves Lockheed L-188 Electra, e tais aeronaves foram utilizadas de forma ampla tanto nas rotas domésticas quanto nas rotas internacionais curtas, né? Inclusive na ponte aérea Rio-São Paulo, ao qual operou até o ano de 1991. Parte dessas aeronaves também foram utilizadas como aviões de carga, né? Durante a década de 70, né, quando ainda estava na presidência Eric de Carvalho, que aconteceram diversos reconhecimentos
e expansão da companhia, mas nessa época marcou a substituição dos aviões turbo-hélice nas rotas domésticas quando o McDonnell Douglas DC-3, o Convair, o Lockheed Constellation e o Curtiss C-46 deram espaços aos Boeing 727-100 nas principais rotas domésticas da companhia. Porém, na ponte aérea Rio-São Paulo era feita com o Lockheed L-188 Electra. Um destaque que a companhia fez ao investir no serviço de bordo, que passou a ser comparado às suas concorrentes mundiais tais como a Lufthansa, Air France, KLM e a Pan American. E seu serviço de bordo servia caviar na primeira classe em alguns voos e o jantar contava com churrasco no espeto. É um negócio que eu nunca imaginei ver num avião, mas seria legal. Tipo, pô, a única vez que eu viajei de avião, tipo, eu não ganhei nada. E também porque eu acho que eu dormi na viagem também, bastante. Tava com sono. O crescimento da companhia foi completado por novos e mais modernas aeronaves e novas rotas no mercado europeu, com saídas do recém-inaugurado terminal do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, que é o Aeroporto do Galeão, né? E no final da década de 70, boa parte da frota da companhia já era composta por jatos. Isso acabou por proporcionar para a Varig o início das operações ligando da região norte e sul do Brasil, com menos escalas, porque algumas rotas ligando Rio de Janeiro a Manaus e Belém, até então as mesmas eram com escalas, eram apenas escalas para as rotas internacionais. E foram iniciados por essas aeronaves, né? E foi em 74 que que a companhia recebeu o primeiro exemplar de 4 aeronaves da empresa norte-americana McDonnell Douglas, que foi o DC-10, e tais aeronaves foram recebidas depois de 2 anos de encomenda. E foi dessa maneira que aconteceu a substituição dos Boeing 707, que estavam em operação desde a década de 60. Né? O jato da McDonnell Douglas foi o primeiro jato de 2 corredores utilizado por uma companhia na América Latina. Por sua elevada autonomia e velocidade, foram colocados nas rotas de maior percurso da empresa, como as rotas internacionais para Nova York, Frankfurt, Paris, Roma, Londres e também Tóquio, no Japão, que detinha uma escala em Los Angeles. Por toda a história da companhia, mesmo empregou algo mais ou menos entre 15 aeronaves McDonnell Douglas DC-10, que era uma aeronave confiável, né? Em meados dos anos 70, a mesma incorpora a Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul, companhia aérea que temos um vídeo aqui no canal, irei deixar linkado na descrição, caso os amigos queiram ver, né? De momento imediato, a Cruzeiro não foi totalmente incorporada, mas teve sua marca mantida até o início dos anos 90. Suas aeronaves foram repassadas para rotas que eram operadas pela Varig, e alguns foram mesmo repintados com as cores da companhia. No ano de 1976, a companhia, junto com 2 companhias de táxi aéreo, funda a Rio Sul, né, e assumiu as rotas regionais da controladora na região sul do Brasil. E mais tarde passou a operar no Sudeste e no Centro-Oeste. No início da década de 80 foi quando a companhia recebeu os primeiros Boeing 747-200 e a viagem inaugural ocorreu da cidade de Brasília a Campo Grande, trazendo o então presidente da República, João Batista Figueiredo, o último presidente militar do Brasil. Inicialmente, essas aeronaves foram empregadas nas rotas internacionais para os Estados Unidos e para a Europa. Com a expansão da companhia e com a vinda das companhias estrangeiras, o aeroporto do Galeão, que era o principal porta de saída das rotas internacionais, e por esse motivo mesmo não estava mais comportando o fluxo, que estava operando acima de seu limite. Já com essa previsão, o governo iniciou a construção de um aeroporto no município paulista de Guarulhos,
pois apesar de São Paulo ser a maior cidade e um centro econômico nacional, contava apenas com um aeroporto pequeno e restrito, que era o aeroporto de Congonhas, pois o mesmo não tinha capacidade para operar voos de longo curso. Foi aí que o Aeroporto Internacional de Guarulhos foi inaugurado em janeiro de 1985, com o pouso inicial. O primeiro pouso que aconteceu no aeroporto de Guarulhos foi de um Boeing 747-200 da Varig. O mesmo estava vindo de Nova York e logo em seguida diversas companhias aéreas nacionais e estrangeiras transferiram parte de suas operações para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. E as rotas internacionais que tinham origem e destino no Rio de Janeiro, antes de procederem para seu destino final, faziam escalas em Guarulhos, onde havia o maior fluxo de passageiro. E foi ainda no mesmo ano que a companhia ampliou sua frota de Boeing 747 com a chegada de duas aeronaves 747-300, que eram de maior autonomia e capacidade de passageiro. E foi com essas aeronaves que foi encerrada de vez o processo de substituição dos antigos Boeing 707, que foram colocados o 747-300 ele foi colocado nas rotas internacionais para os Estados Unidos, Europa e na rota internacional para Tóquio. Desculpem. Na década de 1980, a companhia encomendou duas aeronaves para a europeia Airbus, que foram os Airbus A300, para operações domésticas. A alta densidade com o plano de expansão da atuação no mercado doméstico optou por efetuar encomenda de duas aeronaves da norte-americana Boeing, sendo 767-200 no ano de 1986. Essas aeronaves bimotoras podiam fazer rotas intercontinentais com uma maior eficiência do que as aeronaves quadrimotoras. E estas foram as primeiras aeronaves da companhia que não necessitavam de um engenheiro de voo como parte da tripulação. E no ano seguinte chegaram 6 aeronaves da norte-americana Boeing, que eram as 777-200ER, né, Extended Range, que tinha autonomia aumentada para servirem nas rotas para América do Sul, América do Norte e Europa, além dos voos charter irregulares na ponte Rio-São Paulo, e também operando na região Nordeste para as cidades de Salvador, na Bahia, e Fortaleza, no Ceará. A partir de 1990, a companhia recebeu as outras aeronaves da Boeing, né, os 777-300ER, que foram empregados nas rotas internacionais da companhia. No início da década de 90, a Boeing recebe sua primeira aeronave do modelo 747-400 sob arrendamento, com mais duas encomendas feitas para os anos de 1992 e 1993. E essa versão assumiu as rotas internacionais para Nova York, Paris, Roma, além de inaugurar a rota internacional do Rio de Janeiro a Hong Kong, com escalas em São Paulo, Joanesburgo, Bangkok, mas permaneceram na empresa até 94, quando as aeronaves foram devolvidas para seus respectivos donos. E a situação econômica nacional e as falhas da administração abalaram a saúde financeira da empresa, culminando numa notória decadência em 94. Foi na década de 1980 que a companhia recebeu seu primeiro Boeing 737-300, dando início ao novo processo de modernização de sua frota. E eu me perdi aqui. Dando um novo processo para a modernização de sua frota, substituindo a frota de Boeing 737-200, e terminou em 2003. A companhia procurava uma aeronave para substituição do McDonnell Douglas DC-10, já que as mesmas estavam enfrentando problemas relacionados à manutenção. E neste mesmo período,
a McDonnell Douglas lança a aeronave MD-11, que contava com novas tecnologias, cabine digital, maior autonomia, capacidade de passageiros e capacidade de carga maior. A companhia adquiriu no final do ano de 91 e essas aeronaves elas iam ser utilizadas em viagens de alta rentabilidade. As duas primeiras aeronaves chegaram no final do ano de 91 e foram destinadas para os voos de São Paulo para a cidade alemã de Frankfurt e a capital francesa Paris. No final da década de 90, né, a companhia expandiu a utilização de seus MD-11 nas rotas internacionais para Amsterdã, Bangkok, Buenos Aires, Hong Kong, Joanesburgo, Londres, Milão, Nova York e Roma. E em 93 foi criada pela companhia a companhia subsidiária Varig Log, que era uma divisão de carga que assumiu os Boeing 727 e os McDonnell Douglas DC-10. A Rio Sul também iniciou a sua expansão com a chegada de seu primeiro Boeing 737-500 no início dos anos 90 e os jatos da brasileira Embraer, né, que era o ERJ-145, que chegaram em 97, que permitiu que a empresa expandisse seus serviços, e a Rio Sul também criou o serviço de ponte aérea ligando o aeroporto paulista de Congonhas com o aeroporto carioca de Santos Dumont. E adquiriu a Nordeste Linhas Aéreas, e sua frota foi renovada e a mesma passou a ter as aeronaves Fokker 50, Boeing 737-300 e o Embraer EMB 120 Brasília. Foi em novembro de 1996 que a companhia substituiu a sua icônica rosa dos ventos das caudas de suas aeronaves e mudou sua identidade visual, adotando a estrela dourada, e no ano seguinte a mesma entrou para a Star Alliance. Durante o show aéreo de Framborg, acho que é assim que se pronuncia, no final da década de 90, a companhia anuncia a maior compra de aeronaves da sua história, que totalizou 39 aeronaves divididas nos modelos da norte-americana Boeing, que eram 15 aeronaves Boeing 737-700, 10 aeronaves Boeing 737-800, 6 aeronaves Boeing 767-300ER e 8 aeronaves Boeing 777-200R. Com a vinda do novo milênio, a companhia adquiriu alguns dos Boeing 737-400 utilizados pela companhia Transbrasil. Mas em 2001, após o atentado ao World Trade Center, a aviação comercial foi atingida por uma crise com reflexos no mundo inteiro. Nesta mesma época foram fundadas duas grandes concorrentes da companhia, no caso a Latam Airlines Brasil e a Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Em outubro do mesmo ano, a companhia recebeu seu primeiro Boeing 777-200ER, aeronave mais tecnológica com sistema de entretenimento individual, ao qual cabia ao passageiro a escolha do que gostaria de assistir numa tela individual no seu próprio assento. E a companhia recebeu em 2005 mais dois Boeing 777-200 provenientes da United Airlines e da British Airways. As novas aeronaves foram colocadas nas rotas internacionais para os Estados Unidos e Europa, revezando com os McDonnell Douglas MD-11. Apesar de tantas inovações, a companhia estava com balanço financeiro negativo e a diretoria não tomava qualquer atitude para evitar uma crise e reduzir as dívidas da companhia. Além disso, vinham perdendo espaço no mercado doméstico devido ao crescimento de suas concorrentes, que adotaram o modelo de low cost, que oferecia passagens mais baratas, e a Rio Sul também vinha perdendo espaço no mercado regional para as concorrentes Trip Linhas Aéreas e Total Linhas Aéreas.
No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o governo federal tinha uma dívida de mais de 4 bilhões de reais com a companhia, e ao invés de quitá-la, tentou promover uma fusão com a Latam Airlines em 2003, porém sem sucesso. Por mais de 15 anos, a companhia apresentou balanços financeiros negativos, além de ter mudado de comando mais de 5 vezes num período de apenas 6 anos. Com dívidas astronômicas, as dificuldades enfrentadas pela companhia foram reflexo do conglomerado das tarifas aéreas da década de 1900. Não, das tarifas aéreas na década de 1980 e na década de 90, complementados por uma administração ineficiente. Em junho de 2005, a Justiça Brasileira deferiu um pedido de recuperação judicial protocolado ao dia 17 de junho do mesmo ano pela companhia. E tal decisão, a companhia teve seus bens protegidos de ações judiciais por 180 dias, mas dispôs de um prazo de 2 meses para apresentar um plano de viabilidade da recuperação a seus credores. As dívidas da companhia somaram algo em torno de 5,7 bilhões de reais em dezembro do mesmo ano, e a TAP Portugal, em conjunção com investidores brasileiros, anunciaram a compra das subsidiárias Varig Log e Varig Engenharia e Manutenção, garantindo assim o pagamento dos credores internacionais. Após a proposta de compra feita pela Varig Log, uma assembleia foi realizada no dia 17 de junho de 2006 e os credores da classe 1 da empresa, formada por funcionários, aprovaram a oferta. E os de classe 2, que era o que conjuga os fundos de pensão e o Banco do Brasil, e os de classe 3, reunindo empresas públicas de leasing, rejeitando a proposta, que foram mais de 20 votos contrários apenas na classe 3, a maior parte deles vindo de empresas estrangeiras. As demissões, agora a gente começa a falar mais na decadência, uma hora que não é muito bacana, né? Principalmente numa companhia que nem a Varig, que fez história. As demissões começaram na companhia em 28 de junho de 2006, totalizando cerca de 5 mil postos de trabalho cortados em apenas um único dia, e sem pagamento das verbas rescisórias, que estavam bloqueadas pelo plano de recuperação judicial, bem como os 4 meses de salários atrasados e dezenas de aeronaves retidas nos hangares da companhia no aeroporto do Galeão e sem poder levantar voos. Outros aviões ficaram parados em outros locais, como os Boeing 777-200, que ficaram retidos em Nova York e Salvador, e em 3 de agosto do ano de 2006 a companhia operou seu último voo internacional, já que nesse dia os voos da companhia foram proibidos de pousar em Lisboa, Paris, Madrid, Londres, Roma, Zurique, Beirute, e o único pouso autorizado foi na cidade alemã de Frankfurt. E em 28 de novembro de 2006, a Varig anunciou a operação de mais 7 rotas entre 18 de dezembro de 2006 e 4 de março de 2007. Dessa forma, a companhia passou a voar para 12 destinos nacionais, tais como Belo Horizonte, Florianópolis, Porto Seguro, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba e Manaus. Mas em 2006, a companhia recebeu a autorização da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para operar sobre a razão social de VRG Linhas Aéreas, conhecidas coloquialmente como a Nova Varig. E em 9 de abril de 2007, a companhia foi comprada pela Gol Linhas Inteligentes, pelo valor de 320 milhões de dólares. E em setembro do ano de 2009 foi decretado pelo juiz da vara empresarial do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Ayob,
né? Posso estar falando errado o nome dele. Fim da recuperação judicial da companhia que estava operando sob a bandeira Flex Linhas Aéreas. E segundo o juiz, as obrigações do plano de reestruturação foram cumpridas no prazo de 2 anos. E o último voo comercial operado pela Varig foi ao ano de 2009, mais especificamente no mês de novembro. E no dia 20 de agosto de 2010, o Poder Judiciário brasileiro decretou de vez a falência da antiga Varig, além de duas companhias do grupo, como a Rio Sul Serviços Aéreos Regionais e a Nordeste Linhas Aéreas. O pedido foi feito pelo próprio administrador e gestor judicial do grupo Lix Associados, que alegou que a companhia não tinha condição de pagar as suas dívidas. E é isso, amigos. Resolvi fazer esse roteiro aqui ao pegar aí. Eu tava vendo esses dias o vídeo do canal sobre a Cruzeiro, né? Sim, eu assisto meu próprio conteúdo porque, tipo, eu gosto do que eu faço. E aí, tipo, eu pensei, né? Por que, já que a gente já falou sobre a Cruzeiro, por que a gente não fala sobre a Varig? Seria um tema interessante para trazer para o canal. E aí eu resolvi escrever esse roteiro trazendo esse breve resumo sobre a Companhia Aérea Nacional. Gostou do conteúdo que viu? Gostou desse resumo sobre a Varig? Quer ajudar o canal? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega o nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e nos ajuda a levar conteúdos como esse à plataforma. Sua inscrição é gratuita, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do conteúdo que viu? Acha que nosso vídeo merece seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição de nosso conteúdo para a plataforma. E assim como sua inscrição é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou do que viu? Acha que nosso conteúdo não merece o seu like? O YouTube não detém da função dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos, muito obrigado por assistirem mais essa transmissão do canal Antiquados ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau!